Nós por Lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Sejam bem-vindos ao programa Nós por Lá. No âmbito de um projeto de preservação de línguas crioulas de São Tomé e Príncipe, foi apresentado em Lisboa o livro bilingue História da Tartaruga e do Tluquisundesso, Soia de Tartaruga, o Tluquisundesso. Eu fui convidada pela Menon, portanto eu sou uma das associadas da Menon, para contar duas histórias, eu e todas as sócias que estão normalmente no grupo de trabalho. Eu contei duas histórias, em português e em crioulo, mas só que elas queriam uma história que ainda não tinha sido editada. E pronto, depois dos miúdos ouvirem a história, escolheram a minha história. O conto de Aldina do Espírito Santo Dias foi destacado entre 11 obras avaliadas por um júri para integrar o projeto de perpetuação da tradição oral são-tomense e a promoção do património linguístico de São Tomé e Príncipe, promovido pela Menon, a Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal. E hoje em dia, que as crianças estão viradas para o digital, para a internet, essa atividade vem chamar a atenção dos pais, tanto que temos uma componente didática dos dedoches, para que os pais interagem com as crianças, chamar a atenção para a leitura, para a literatura oral, que é uma tradição africana. Nós sabemos, nossas tradições, os saberes eram transmitidos através da literatura oral. E então nós tentamos recriar o nosso quintal, as nossas noites de tertúlia com as nossas crianças, transmitindo um pouco do que é a nossa tradição oral, a nossa cultura. Naquele quintal de terra batida, com uma tochazinha com lamparina de óleo de palma e cozida, surgia a magia. A magia, todas as crianças ficaram muito atentas a ouvir o que dizia. História da tartaruga e de Tluquisundesso. A tartaruga foi convidada para ir almoçar no céu. Sendo ela lenta e sem asas para voar, resolveu, por sua livre vontade, convidar Tluquisundesso, pássaro de pequeno porte, mas servia, podia voar. Chegados ao céu, Tluqui, que ficou ao pé da mesa junto à tartaruga, nada comia, enquanto a tartaruga comia, bebia e ria-se às gargalhadas. Quando a fome começou a apertar, o pássaro disse: Tartaruga, dá-me um bocado. Sou tartaruga e dá-me pequena fã. Esta respondeu: Espera um pouco, guarda a pequena. E continuava a comer como se nada se passasse. Pouco tempo depois, Tluqui, já desesperado, repetiu: Dá-me um pouco, ainda que sejam ossos. Tenho muita fome. Dá-me pequena fã. E possa osso, fome muito. A tartaruga, sem se preocupar com o companheiro de viagem, continuou a comer até se fartar. Tluqui ficou à fome. O almoço terminou. Chegou a hora de regressar à terra. A tartaruga vira-se para o pássaro e diz-lhe: Vamos embora. Não bem não? Esta respondeu-lhe: Eu vou, mas tu ficas. Gabé, boca ficar. A tartaruga disse: Como irei? Com mangabé? Tluqui respondeu: Eu sei lá,
Voa, recebeu. Voa, Fá. E partiu, deixando ficar a tartaruga no céu. Esta, que não tinha asas para voar, tentou fazer, mas as coisas correram mal. E assim termina a história lembrando: Não devemos ser mal agradecidos. Uma mão lava a outra para que as duas fiquem limpas. Qual é a mensagem que essa história transmite à sociedade? é o companheirismo, a solidariedade e sermos agradecidos sempre, principalmente quando as pessoas nos prestam um favor, quando nos ajudam, nós devemos ser sempre muito gratos. Sobretudo, uma introdução ao crioulo, um primeiro contacto com o crioulo das nossas ilhas, para criar o interesse, para as crianças possam criar o interesse em aprender as nossas línguas crioulas. O lançamento deste primeiro livro infantil bilingue, português e crioulo forro, do conto tradicional são-tomense, é da iniciativa da Menon e contou com parcerias de falas africanas, um projeto editorial que normalmente trabalha na tradução de textos de autores africanos que nunca foram traduzidos para a língua portuguesa. Eu conheço a Menon há muito tempo, admiro muito os trabalhos da Menon. Eu digo sempre, a Menon chama e eu vou. Eu confesso que fiquei feliz, para já porque achei um conto bonito, mas também porque, para depois se transformar em livro com essa questão dos fantoches, era o que melhor se adaptava. Porque realmente só tinha 2, porque é um livro que acaba por ser caro, não pela impressão, mas pela mão de obra, se a mão de obra é paga de forma justa. Claro que a gente tem, hoje em dia, livros com fantoches no Pingo Doce, com fantoches que são feitos na China ou no Taiwan ou onde, que o livrinho custa 3 euros e a gente nem quer saber quantos cêntimos as pessoas, os artesãos, ganharam com isso. Não é o caso aqui. O custo de produção, e então, nunca foi bom porque eram só 2 fantoches. Cada fantoche a mais vai aumentar muito o custo de produção e também depois tem que aumentar o preço de venda. Tartaruga, dá-me um bocado. Sum tartaruga, dá-me pequena, Fá. Espera um pouco. Guadá pequena. Os fantoches de dedo, que serviram para animar a narração da história, representada por Tartaruga e Tluqui Sundesso, um pássaro endémico do arquipélago são-tomense, foram ensinados por uma atriz portuguesa, estudante da Escola de Atores, e uma associada da Menon, que também foi responsável pela confecção dos mesmos fantoches. No início, quando pediram para fazer os dedoches, e eu dei a opinião para ser feito em feltro. E quando eu comecei a pesquisar, a tentar ver como é que se faz um aqui, claro que não foi muito fácil, mas consegui lá chegar. O que dá mais trabalho é, por exemplo, a tartaruga é feita toda à mão. O turqui tem uma parte que é feita à máquina, outra parte à mão. Mas tem sido uma experiência gratificante, porque só de pensar que cada criança que vai usar aquele dedoche, estou a ajudar para alegrar uma criança, isso já me dá uma alegria imensa. Quando tem uma mais-valia a partir do momento que ela vai incentivar nas crianças aquele espírito de entreajuda. Eu vejo que a história em si, pela história da tartaruga e Tluqui, que a tartaruga, quando precisou de ajuda, soube pedir ajuda a Tluqui. E quando chegou a vez da Tluqui, dela, nem que seja um bocado da comida, que ela pelo menos desse alguma coisa para ela comer, ela não foi capaz de dar essa parte. E eu vejo que aí nós temos que ajudar uns aos outros, não só pedindo, mas também retribuindo também dando a nossa parte, a nossa contribuição. A partir do momento que eu entrei nesse projeto, eu fiz aquilo tudo com aquela alegria, com aquele gosto, sabendo que aquilo também vai contribuir para cada criança dar asa à sua imaginação, porque os dedoches em si, os miúdos vão utilizar para a história, mas também podem criar outra história através daqueles dedoches. Entrei aqui quase como de paraquedas, mas ainda bem que aconteceu, porque eu recebi um e-mail da escola para nós participarmos neste projeto. Estavam a precisar de alguém que fizesse os dedoches e eu vim a saber no dia mais ou menos do que é que se tratava e acho maravilhoso, não é?
na parte da inclusão social das pessoas de São Tomé e Príncipe, e acho que tem tudo para correr bem e estou cá para ajudar em tudo o que for preciso. Gostei muito, as pessoas receberam-me de uma forma muito boa, parecia que estava dentro de família, senti muito bem recebida. Como é que rapidamente se adaptou ao crioulo foro e para, portanto, corresponder à sua personagem neste conto? Então foi uma coisa muito rápida e eu tive a grande ajuda da Dona Aldina e da Dona Otília, que me disseram mais ou menos como é que eu iria dizer, não é? Em crioulo, e então foi assim na hora. As pronúncias também estão muito bem. Estavam bem, ótimo, ainda bem, porque eu estava com um bocado de receio de dizer mal, não é? Mas ainda bem que correu bem, obrigada. O embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal marcou presença no lançamento de História da Tartaruga e do Tuluqui Sundesso e reconheceu no conto valores culturais e ensinamentos para uma sociedade com crise de outros valores. Esta obra, que acabou de ser narrada pela doutora Aldina Dias, caiu-me fundo, porque ela traz-me dois grandes elementos, dois grandes ensinamentos, deixa-nos dois grandes ensinamentos, que não vale a pena enganarmos uns aos outros, porque a natureza acaba de fazer a justiça, a natureza acaba de nos dar provas de que nós todos devemos estar no mundo com uma certa precaução, respeitando, digamos assim, uns aos outros. E por outro lado também a necessidade de sermos honestos e assumirmos os nossos compromissos. Um livro com contos que nós todos já ouvimos, portanto, contadas pelas nossas avós, nossos avós, os nossos pais, com idade de meninos, deu para verificar que essas histórias vão continuar sempre atuais, sobretudo aquelas que se referem a esses dois grandes ícones da cultura santomense, que é o Sun Tartaruga, Tuluqui Sundesso, Sun Alé. Todos esses personagens continuam na atualidade a constituir o panorama social e cultural do nosso país. A autora da História da Tartaruga e do Tuluqui Sundesso, a Menon, e o projeto editorial Falas Africanas prometem continuar a resgatar as referências culturais de São Tomé e Príncipe, levando os são-tomenses no estrangeiro ao encontro das suas raízes. Precisamente isto, ir de encontro, e há coisas que se estão a perder, que é bom que se preservem. Por exemplo, no caso dessa história, quando eu contei hoje a história perante os miúdos, eu reportei-me, como eu já disse, aos meus tempos de infância e vivi de novo com uma grande nostalgia aqueles tempos em que eu tinha 6, 7, 8, até os 10, 11 anos. Era uma alegria. E eu acho que isso deve continuar, porque é uma maneira de manter a família unida. Os miúdos largam um bocadinho o computador, largam um bocadinho os telemóveis. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir a história, vamos ver o que se passou no tempo do vovô, da vovó, da mamãe. Eu acho que isto é muito importante. E, para além disso, é trazer ao de cima aquilo que é nosso, de São Tomé e Príncipe, sem vergonha, para que se guarde para a eternidade essas coisas que têm muito a ver connosco. Gostaria de ver este seu conto ir mais longe, por exemplo, entrar no sistema educativo em São Tomé e Príncipe? Eu acho que sim. Eu acho que o meu conto, ou qualquer conto, porque de uma maneira geral os contos têm sempre uma moral. São coisas que vêm de tradição em tradição. E é bom que as pessoas ouçam. Há uma coisa que eu apercebo hoje em dia, os idosos estão a ser postos de lado e não deviam. É nesse momento que a gente traz-los para nós. É nesse momento que nós vamos beber a fonte, aquilo que eles têm a transmitir. Não adianta nós vivermos uma vida inteira e sem transmitir coisas bonitas, sem transmitir coisas da nossa infância, do nosso país, das nossas vivências, das nossas vidas. Eu acho que sim, é importante. E é necessário que isto continue. Como esta coisa linguística em São Tomé é polémica, não é? E de agora se publicar um livro só em forro e como é que é com as outras línguas, está na ideia de realmente fazermos um novo apelo às sócias
para agora chamar contos tradicionais, mas já em outras línguas, para depois podermos fazer um segundo e um terceiro, para que todas as línguas de São Tomé estejam representadas. Este é o primeiro projeto, é o projeto piloto, tem sido bem acolhido e nós pensamos fazer num próximo livro uma tradução de lingüia e português e outro em Anguené, que é a língua crioulo do sul da Ilha São Tomé, e português. Estamos a tentar assim resgatar as nossas línguas crioulas e dar o contacto destas línguas às nossas crianças cá em Portugal e, quiçá, no mundo, onde haja um imigrante santomense que tenha filhos nascidos no país, fazer o contato com as raízes dos seus descendentes. Nesta primeira fase, foram editados 100 exemplares do livro História da Tartaruga e do Tluqui Sundesso, uma história tradicional são-tomense contada por Aldina Espírito Santo Dias, com dedochas de Otília Daio, Diana Peixoto e saquinhos costurados por Adelaide Silva. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.